Bom dia, meus alunos do Colégio Unifor. Nós vamos iniciar a primeira aula do dia 3 de abril e essa aula é uma continuação dos contratualistas. Como assim? Nós vamos fazer hoje a correção das tarefas que eu postei todo final de videoaula no seu P+. Então hoje nós vamos iniciar com Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, eu deixei 3 atividades. A primeira atividade, ela está na página 52, tá? Então espero que você tenha feito a sua tarefa, certo? E eu quero que você analise junto comigo o texto e aí nós vamos procurar encontrar a resposta correta. Olha para você ver. É um texto da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Página 52, a questão número 1, tá? Sabemos que Hobbes é um contratualista, que quer dizer um daqueles filósofos que, entre o século XVI e o XVIII, basicamente, afirmaram que a origem do Estado e a sociedade está num contrato, isso nós já sabemos, né? E os homens viveriam naturalmente, quer dizer, no estado de natureza, sem poder e sem organização, que somente surgiram depois de um pacto, um acordo firmado por eles. Surgiu então, depois desse acordo, um Estado, não é? Você lembra disso? Estabelecendo as regras do comércio social e de subordinação política. Então, esse é um texto tirado de Renato Ribeiro. Com base no texto que se refere ao contratualismo de Hobbes, então nós temos que lembrar que Hobbes dizia que o homem era o quê? Era o lobo do próprio homem, né? Era mal por natureza, você lembra disso? E também o contrato, ele colaborou, né? Ele facilitou para que os homens não se atacassem mais. Então vamos lá. A primeira alternativa fala: a soberania decorrente do contrato é absoluta? Verdade ou falso? Verdadeiro. Você lembra que ele falava que somente o poder absolutista que ia aplacar, ia acalmar a fúria do homem? Olha lá para você ver. Hobbes era um defensor da monarquia absoluta, sendo que, para ele, a sociedade passa a existir a partir do momento em que se transfere todos os poderes a um só soberano, neste caso, o rei. Você lembra do Leviatã? O Leviatã, o rei todo, quer dizer, a besta, né? Aquela imagem do Todo-Poderoso deveria ser atingida, né? Deveria ser aplicada, aplicada, no caso, por um monarca, tá? Vamos ver a segunda alternativa lá. A segunda alternativa fala: a noção de estado de natureza é imprescindível para essa teoria. Ele vai falar que está correta. Por que ela está correta? Olha para você ver. O homem, nós temos que entender o homem no seu estado de natureza primeiro, tá? No seu estado de natureza, o homem, ele era o quê? Ele era mau, né? Ele era mau, né? Ui, o professor está escrevendo aqui, mas hoje ele está ruim para escrever, tá certo? Ele era mau por natureza. O soberano, fruto do contrato, poderá proteger os indivíduos da violência provocada pela guerra de todos contra todos, sobre a qual vivem um estado de natureza, ou seja, proteger a todos contra a necessidade de realizar os próprios interesses, quando os homens são como lobos dos próprios homens. Então esse contratualismo serviu, e a gente teria que entender então o homem no seu estado de natureza. Para quê? Para a gente entender que o soberano, ele deveria ser aquele que deveria regrar o ser humano. Então nós já sabemos que a primeira alternativa está certa e a segunda alternativa está certa. Então, ó, as alternativas 1 e 2
Então, qual seria a resposta correta? Seria a letra A, tá? Vamos lá para as falsas. A alternativa falsa, né? A 3. O contrato ocorre por meio da passagem do estado de natureza para o estado social? Não, porque o homem já estava no estado de sociedade quando ele percebeu que na relação com o outro que estava já se atacando, era melhor então vir um soberano, um todo-poderoso, para dar uma acalmada nessa vida social. E a número 4, o cumprimento do contrato independe da subordinação política dos indivíduos. Não, independe não. Todos são iguais, todos têm que cumprir. Tá certo? A segunda questão que eu coloquei para vocês é a questão da página 52. Página 52, aplicando os conhecimentos. Questão número 3. Ela não é de Thomas Hobbes, tá? Ela é uma questão mais reflexiva, tá? Então, olha lá. Da Universidade Estadual de Londrina, também no Paraná. Estado, violência. Sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Estado, violência. Estado, hipocrisia. A lei que não é minha, a lei que eu não queria. A letra da música Estado, Violência dos Titãs revela uma percepção dos autores sobre a relação entre o indivíduo e o poder do Estado. Sobre a canção é correto afirmar o quê? Mostra um indivíduo satisfeito com sua situação e que apoia o regime político instituído? Não, falso. Tá? Falso. Representa um regime democrático? Não. Ela está falando Estado que é violento, que aplica as leis, em que o indivíduo participa livremente das elaborações das leis? Não, falso. Também é falso, tá? Vou colocar um F aqui. Tá difícil fazer o F aqui hoje. Opa, tá difícil fazer o F. Descreve uma situação em que inexistem conflitos. Não existe conflitos. Existe conflito, tá? Relata os sentimentos de um indivíduo alienado. Se ele tivesse alienado, ele estava nem aí preocupado. Ele não estaria falando com o Estado. Não, isso está errado. Ele é ele está dentro, né? Ele está alienado. Não está alienado, ele está dentro das discussões políticas, né? Apresenta um indivíduo para quem o Estado, autocrático e violento, é indiferente à sua vontade? Sim. A alternativa mostra um indivíduo que percebe a exigência, ou melhor, a existência da exigência das leis, nas quais elas foram criadas, mas as quais é obrigado de forma coercitiva a respeitar. Então ele é obrigado, à força, a respeitar isso. Tá certo? Então estou falando de um Estado, é meio parecido até com o Estado do Estado democrático, não, o Estado autocrático, né? E a última é a página 55. Na página 55, ainda de Thomas Hobbes, nós lemos assim, da Universidade Federal de Uberlândia: o fim último, causa final e desígnio dos homens que amam a liberdade e o domínio sobre os outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. O que seria essa restrição? Seria a própria lei, né? Seria a própria lei. A partir do momento que ele firma o contrato e forma a lei serve para assegurar essa paz, o não ataque mais, né? Então, olha lá. Assinale a alternativa correta de acordo com o pensamento de Hobbes. Viver fora de um Estado é o desígnio final de muitos homens? Não. Não tem nem como viver fora do Estado, não tem como viver fora das leis. A vida mais satisfeita é alcançada pelo exercício sem limites da liberdade? Não, de forma alguma. Você entrega a liberdade para a sociedade, ou melhor, você entrega a sua liberdade para o Estado. A restrição que os homens impõem à sua própria liberdade é compatível com sua vivência sob um Estado? Sim, essa seria a resposta certa,
tá? A resposta certa então seria a letra C. Por quê? Os homens restringem sua liberdade individual quando passam a viver em sociedade. O contrato social em Hobbes implica um pacto de submissão a um poder soberano de um homem ou de uma assembleia que, com forma coercitiva, assegura proteção em troca da liberdade individual. As demais alternativas estão incorretas, pois, ainda que não seja natural, a maior parte dos homens vive em sociedade e, portanto, sob a tutela do Estado. A vida mais satisfeita é aquela em que se põe limites à liberdade individual. Os homens somente constroem o Estado para conservar, tá? Conservar. Por que eu estou falando isso toda vez? Porque o Estado serve então para conservar, para cuidar do homem. O homem entrega a sua liberdade, em troca dessa liberdade, o Estado dá ao homem então os direitos, né? Os direitos, o direito à vida, o direito de ir e vir, o direito de não ser atacado, tá certo? Então esse foi um pouco da resolução das questões de Thomas Hobbes. Muito obrigado e bom dia. E assista a segunda videoaula, que nós vamos falar então sobre o próximo filósofo, John Locke.